eu sou a Luli Lage e esse aqui é o Vênus em Arte, um canal que tem como objetivo trazer um pouco de visibilidade feminina para a história da arte. E hoje, continuando nossa série sobre artistas impressionistas, nós vamos falar sobre Berthe Morisot. Berthe Marie Pauline Morisot nasceu na França, na região de Bourges, em 1841. A família dela era super influente, o pai dela era arquiteto formado na Belas Artes, a mãe dela era descendente de um pintor rococó muito conhecido e ela tinha duas irmãs mais velhas e um irmão mais novo. Na região onde a Berthe nasceu, era muito comum que as mulheres estudassem arte, ainda quando novas. Então, ela começou esse interesse dela a partir daí. Inclusive, ela e a irmã do meio dela, depois das aulas particulares, elas começaram a trabalhar com arte mesmo. Elas trabalhavam com cópias de grandes obras, né? Elas eram copistas. Essa irmã dela chamava Edma. Ela e a Edma eram muito próximas por causa desse trabalho em comum delas. Só que a Edma se casou e teve que parar. Eles se mudaram para Paris quando a Berthe ainda era criança. Então, na adolescência, ela conheceu o Museu do Louvre e trabalhou como copista do Louvre. Foi aí, nesse momento da vida, que ela começou a ter contato com vários artistas e fazer amizade com eles, entre eles o Manet, que acabou sendo parte dessa família, mas nós vamos falar disso daqui a pouco. Sua primeira exposição no Salão de Paris foi aos 23 anos, bem novinha, e ela começou a expor direto lá, inclusive em 1863, já expondo há alguns anos. Ela participou desse ano que foi o impressionismo, foi um movimento de massa desse ano, teve várias obras no estilo. Alguns anos mais tarde, um crítico do Le Figaro, o Wolff, ele considerou o trabalho da Berthe os melhores do ano, se não me engano, em 1880. Ela passou a receber algumas encomendas também e ir crescendo e vivendo da arte dela. Em 64, um ano depois desse grande momento do impressionismo, ela ficou amiga do Edouard Monet e ele apresentou ela para o seu irmão Eugène, e foi com quem ela se casou. Ela era cunhada do Manet. Eles tiveram uma filha chamada Julie, e a Julie, ela foi a modelo para várias obras, tanto da Berthe quanto do Manet. A própria Berthe foi modelo do Manet em alguns momentos. Ele tem uma obra, um estudo em preto, em que é de quando ela estava de luto pela morte do pai dela. A irmã mais velha dela também serviu de referência para alguns artistas impressionistas, ou seja, a família inteira estava inserida na arte e produzindo arte e vivendo a arte juntas. Apesar de ter se casado com Eugène Manet, ela continuou assinando a maioria das suas obras com o nome de solteira, mesmo ele tendo um sobrenome tão forte assim na arte da época. Ela preferiu assinar com o seu nome antigo, o que era, no mínimo, revolucionário para a época. E a amizade dos dois, ela não causou só esse casamento, mas também muita influência. Ele tinha grande influência sobre ela, era recíproco. Inclusive, tem registros que indicam de que ela foi quem inseriu o Manet no impressionismo e não o contrário. Só que ele tinha opiniões, algumas críticas ao estilo dela e algumas opiniões bem machistas. Ele dizia que as jovens Morisot eram adoráveis e que era até perturbador que elas não fossem homens, e que elas podiam atuar na história da arte se casando com artistas e assim criando discórdias no meio. Ou seja, mesmo sendo amigo e tendo ela com essa troca de estilos e tudo, ele ainda tinha a mente bem fechada para o fato de que ela era uma mulher artista grande, influente. Ainda assim, a Berthe continuou pintando, continuou expondo. Ela participou do Salão de Paris por
vários anos consecutivos. O único ano entre vários seguidos que ela não conseguiu expor foi em 1878, porque foi quando a filha dela nasceu, mas nos outros anos ela estava sempre presente. E ela morreu em 1895, aos 54 anos, em Paris. Ela pegou uma pneumonia enquanto ela cuidava da Jolie, que estava com pneumonia, e acabou falecendo. O Eugene morreu um pouco antes dela, e eu não achei relatos se a Jolie conseguiu sobreviver a essa pneumonia. Artisticamente, como já foi dito várias vezes, a Bertie, ela era impressionista. Se você quer saber um pouco mais sobre o impressionismo, tem aqui nos cards uma pequena aula sobre o estilo. Ela, assim como mandava a variedade que o impressionista precisava adotar, ela fazia pintura em materiais diferentes, desenho, ela tinha essa variedade até dentro da produção dela. Em Olhos sobre Tela tem um quadro de 1869 que é A Irmã da Artista na Janela, onde claramente ela pintou a própria irmã. No ano seguinte tem o Marie-Joséphine e Edmond, era a mãe e a irmã dela que também era artista. Ela pintava muitos retratos, às vezes ela pintava os ambientes, que é uma característica impressionista, né, de pintar o ar livre, mas ela gostava de colocar pessoas nesses quadros em sua grande maioria, então era ou retratos ou a pessoa misturada no ambiente. Essa obra dela, que ela representa a mãe e a irmã, dá pra ver na flor em cima da mesa, na almofada do lado da irmã dela, o quanto que as formas ela não eram definidas, que é uma característica impressionista. De 81 tem Eugene Manet e sua filha no Bougival, e 2 anos depois Eugene Manet e sua filha no Jardim, em que ela retrata o marido e a filha dela em 2 locais e 2 momentos diferentes. Em 75 tem uma obra dela chamada Campo de Trigo, que é uma aula de impressionismo. Esse quadro dá pra ver claramente o uso de cores formando a cor, ao invés de misturar a tinta na paleta para pintar usando a cor que ela quer. Eles criavam a cor usando combinação de cores complementares na tela. Dá pra ver as formas sem definição, os borrões, a ideia de movimento. Esse quadro dela tem tudo, ele pode ser um exemplo perfeito do movimento. E no desenho em pastel tem o Patinadoras, é uma série, é um estudo de 81 e 82, pessoalmente acho esse estudo muito belíssimo. Ela é uma das grandes damas do impressionismo, lado a lado ali com a Mary Cassatt, que é talvez a principal delas. Então, ela tem obras que dá pra dar a aula sobre o estilo usando apenas as obras delas. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer mais sobre a Bertie ou conhecê-la, caso você não tenha conhecido antes. E me conta aí o que você achou tanto do estilo dela, quanto dessa história, dessa amizade com o Manet, que ela, né, tinha que aguentar cada coisa vindo dele. Me conta aí nos comentários o que vocês estão achando. Eu vejo vocês no próximo vídeo semana que vem. Bye, bye!